Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar? Vamos lá. Então, eu gostaria de fazer uma retrospectiva desses 5 primeiros meses do ano, né? Que nós estamos juntos. Eu gostaria de elencar alguns pontos que a gente vem falando. E que quem não está junto com a gente desde o início não vai conseguir ter a dimensão do que essa convivência diária faz. E de quantos temas a gente tratou, né? Que envolve desde matemática básica até física quântica, a buraco negro, a psique... Nossa, olha a Bruna de sapato novo, Bruna. Blusa nova. A blusa é nova, mas o sapato não. E aí, nós falamos de geometria, nós falamos de numerologia, nós falamos de signo, de tantas e tantas coisas em 4 meses, né? E numa das conversas que eu tive com o Aldo no sábado, ele pegou e falou assim: Marcos, precisa parar. Porque é tanta coisa que parece às vezes que a cabeça vai explodir. Isso porque ele só tem 40 anos, ou tinha 40 anos de provida, né? Só. E o pessoal da Itália mais uns 5 anos e vocês mais uns 10, 12, 15 anos aí, né? De provida. Quantos anos você ficou na provida, Silvana? Só para matar minha curiosidade. 12, 15? 14 anos. E o Alvino desde 86. o Alvino ele tinha registro interno lá, não era carteirinha. Era registro, era passagem livre, entendeu? Certidão de nascimento. Você está falando? Você também estava lá, ô Guilherme. O que você está falando? Você também ficou lá. O meu só foi 8 só. A certidão de nascimento dele é de 8 anos. Boa noite. Eu acho que a mais nova de provida aqui é a Ana, viu? A mais nova. Quantos anos você ficou lá, Ana? Então, na verdade, eu fiz o primeiro básico em final de 2001. Mas eu ainda não sabia como funcionava a Provida, né? E eu nunca fui assim de ir lá direto. Mas eu fiz até uma introdução, mas eu fiquei assim, anos indo, não indo, não indo. Tá, mas quantos anos? De 2001 para cá, são 20? 20 anos. É que eu nunca trabalhei lá dentro, eu ia mais para fazer exercício mesmo. Não, entendi, mas foram 20 anos, certo? Isso. Então tá bom. Eu falei que você era mais nova. Cometi um engano. O Guilherme é o mais novo. Né? Bom, e depois de todo esse tempo, é inevitável que você pare e compare os dois lugares, né? E aí uma pergunta se faz. Depois de tanto tempo de provida e depois de 5 meses de Ágora, qual é a diferença? Qual é a diferença? Você em 5 meses aprendeu mais do que em 10 anos lá, ou você aprendeu menos? Eu não estou ouvindo, vocês deixam o microfone mudo.
Aprendemos muito mais, Marcos. Em 5 meses. Eu consegui enxergar melhor a filosofia do que lá. Então, e aí é inevitável que a gente compare. É inevitável. Você fala assim, hoje, como que eu estou hoje? Como eu estou hoje? E como eu estava há 2, 3 anos atrás? Como que eu enxergo o mundo hoje e como que eu enxergo o mundo há 2, 3 anos atrás? O que mudou? Ai, muita claridade, né? Muita verdade, muita claridade. E aí, Clareza. e aí é inevitável que o medo apareça. O medo aparece. No início, você fala, quem que é esse cara? Quem é o Marcos? O que esse maluco está falando? Né? E é normal, você vai chegar com um amigo, você chega com outro, você chega com outro, e sempre tem aquele que fala, meu, você está louca, você vai seguir esse cara, não sei o que, você está maluco. E você acaba ficando com a indecisão. Será que eu vou, não vou, o que eu faço, como que eu não faço? E nesse momento você começa a criar uma série de imagens dentro de você. Né? Imagens, e dentro de você também passa um filme de vida. Por exemplo, eu saí da Provida quando eu tinha 35 anos de Provida. Eu entrei lá em 1979, fiz o meu primeiro curso em 81. Conheci o Plínio quando ele era a Claudinha, quando eles eram assim. Né? O Celso. E conheci mais pessoas de lá. E conheço só todas as histórias de lá. Todas. Então eu tenho propriedade para falar, porque eu vivi. E o que me ajuda, eu tenho outra pessoa que também tem a mesma propriedade que eu para falar. Aliás, 2, aliás, 4, aliás, 5, aliás, 6, aliás, 7 pessoas que vão falar o que eu estou falando, porque vivenciaram as mesmas coisas. Né? Mas independente disso, o importante é que você tomou uma decisão de olhar para dentro de você. Né? E eu gostaria de relembrar o nosso combinado de janeiro. O nosso combinado de janeiro é que eu iria mostrar para você quem você é. E que entre nós não poderia ter mimimi. E que se eu falasse alguma coisa da qual você não gostasse, você tem toda a liberdade do mundo de chegar e falar, eu não gostei do que você falou. E você não vai falar de maneira particular isso. Porque se eu falei em público, você falará em público que você não gostou do que eu fiz. Por quê? Porque se eu te machuquei de alguma forma, eu preciso aprender. E qual é a melhor forma de uma pessoa aprender que não é pela vergonha? Porque aí já é uma marca. Que é o que nós estamos fazendo com os nossos amigos da outra escola. Nós estamos gerando neles uma marca, que é a marca da vergonha. Se você não entendeu ainda o que está acontecendo, quando você decidiu sair da Provida e vir para o Ágora, você gerou uma marca naqueles que ficaram, uma marca da vergonha. Porque hoje você olha para eles e o que você fala? Como que você olha eles hoje, Silvana? E sem emoção, por favor, sem emoção,
é assim, ó, é sério, como que você vê? Marcos, essa é uma boa pergunta, porque eu não consigo definir um sentimento, alguma coisa de como eu vejo. Acho que para mim ficou muito indiferente. Não surge dentro de você uma... Talvez um pouco de dó. Não surge dentro de você uma vontade de falar assim, filho, ou amigo, acorda. Puxa vida, se dá a oportunidade. Se dê a oportunidade de ao menos ouvir. E não vai ficar uma semana só, porque uma semana não é parâmetro de análise. Foi o que eu falei essa semana para uma pessoa. Eu falei assim, olha, você está lá há mais de 6 anos e não dá uma oportunidade para ver uma coisa diferente por medo. Então, pensa um pouquinho, entendeu? Sim. E aí, no início surge até uma vontade de você querer bater de frente com essas pessoas, porque acaba sendo a tua verdade que você quer mostrar o que está acontecendo com eles, né? E aí, passado esse tempo todo, eu acredito que vem para o teu consciente não mais aquela vontade de mostrar a verdade, mas a vontade de querer ajudar. De querer ajudar aquela pessoa. Porque no fundo você conviveu com ela 3, 4, 5, 6 anos. Então não são más pessoas. Não são. São pessoas que por alguma razão, e é esse o ponto que nós vamos conversar hoje, se esconderam. Se esconderam. E aí a vontade não é de bater de frente, a vontade é de querer falar, acorda, eu quero te ajudar. Né? E é sobre esse ponto que a gente vai encerrar a semana. Nós começamos a falar sobre imagem. E eu vou relembrar você que a sua intimidade é sua. Eu não tenho a mínima vontade, interesse, desejo, complexo, fuga de mexer naquilo que é seu. Mas nós temos um compromisso que eu vou te levar até a porta. Quem vai abrir a porta é você. E desde o início a gente vem falando assim, olha, você tem uma imagem de você que talvez não seja bem essa. Portanto, hoje nós vamos falar de medo e sonhos. O que faz uma pessoa sonhar? Qual é a razão do sonho? Qual é a finalidade da razão? Qual é a finalidade? Por que eu sonho? Ah, Marcos, você disse que o sonho nada mais é do que realizar frustrações. E
realizar desejos e emoções. Portanto, se eu sonho para realizar desejos e emoções, cujo o meu objetivo é satisfação e prazer, por que eu não lembro dos meus sonhos? Quantos anos você tem, Guilherme? Por favor. 32, 33? 34. 34. Considerando só essa vida e só o momento do nascimento, tá bom? São 34 anos. Considerando que nós sonhamos 3 horas, ou dormimos, sonhamos 3 horas por noite, logo, 365 vezes 3 vezes 34. Quem pode fazer essa conta para mim, rapidinho no celular? Não, mas aí você está gravando, aí você vai perder, não vai? Não? Não. 365 Dias vezes 3 horas por dia, vezes 34 anos. 37.230. 37.230. Divide isso aqui por 60. 620,5. 620. Portanto, nós estamos falando de 37.000 horas de sono. Então quer dizer que em 34 anos eu sonhei 37.230 horas. Se cada sonho de 70 anos duram 3 segundos, quantos anos eu vivi em 37.270 horas? Vocês entenderam a conta? Todos entenderam a conta? Quer que eu repita? Vamos repetir porque tem gente. Eu repito. Ó, nós aprendemos no módulo 1 que nós sonhamos das 3 às 6 da manhã. Portanto, 3 horas. 3 horas vezes 34 anos vezes 365 dias. Porque um dia tem 3 horas. Vezes 34 anos. Vai dar 37.230 horas que eu sonhei. Quantos sonhos você lembra que você fez, Guilherme? Dois. Não lembro mais que isso. 2 sonhos. Logo, 6 segundos de 37.230 horas, eu só lembro de 6 segundos. Por quê? Por quê? Porque se o sonho é para gerar satisfação e prazer, e tudo que acontece na minha vida de bom eu lembro, por que eu não lembro do sonho? Ariane, quantos você tem? 20.
Quem me dera, idade do Guilherme. Idade do Guilherme. Você só tem 34? Ótimo, só. Se você não falasse, eu daria 18 para você. Você lembra das coisas ruins que aconteceram com você? Lembro. E das coisas boas? Também. Se você colocasse na balança, você lembra mais das boas? As boas tiveram mais importância para você? Você colocou mais, né? Você colocou mais peso nas coisas boas ou nas coisas ruins? Difícil a pergunta. Acho que nas boas, né? Portanto, É que assim, posso falar? lógico, deve. É que antes do Ágora eu prevaleci as boas. Depois do reconhecimento, Eu entendi. as ruins estão pesando. Obrigado. É difícil. Obrigado, show. Vamos tentar explicar isso, tá bom? Eu acho que é importante. E hoje é esse o objetivo. Mas é lógico, a gente não quer lembrar das coisas ruins, porque as coisas ruins nos machucam. Então, por que eu quero lembrar de coisas ruins? Portanto, eu prefiro lembrar de coisas boas. Quando uma pessoa morre, o que você fala? Vamos nos lembrar das coisas boas que ela fez. E assim vai. Portanto, se o sonho é um local onde eu vou ter satisfação e prazer, por que eu não me lembro dele? Acho que todo mundo já andou de bicicleta aqui, né? Todo mundo lembra do primeiro tombo? Todo mundo lembra da primeira briga na escola? Todo mundo lembra, enfim. Você lembra, porque teve uma carga emocional grande naquele fato. Andar de bicicleta foi um exemplo, pode ser qualquer outro exemplo, tá? Porque teve uma carga emocional. Essa carga emocional, dependendo se você considerou boa ou ruim, você colocou uma carga em cima dela. E quando você faz isso, quando acontece alguma coisa que te gera muita satisfação e prazer, o que você faz? Você gera uma imagem, nessa imagem você grava as emoções. E o resultado das emoções foi bom ou foi ruim? Se for bom, grava muito. Se for ruim, grava muito também e faz o quê? E o que você faz? Repetir. Se for ruim, isso que eu disse. Esqueci. Você cria uma imagem. Essa imagem é uma imagem refletida, como se fosse um prisma. Reflexo. Vou dar um exemplo para você. Define para mim o que é paciência, Francisco, por favor.
Paciência. Me dá um exemplo de uma pessoa que tem paciência. Por favor, que não seja da família. E que você não tem nenhum vínculo emocional com ela. Ah, Vamos pegar a Madre Teresa de Calcutá? é um caso. Madre Teresa de Calcutá é uma pessoa que tinha paciência. Mandela. Então, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Mandela, Gandhi e tantos outros, né? São pessoas que têm paciência. São. Vamos recordar o que é paciência? A paciência ela é composta de 13 aspectos. Mandela tinha os 13 aspectos que a gente conversa. Só vamos lembrar de uma coisa aqui. Existe mulher meio grávida. Ou a mulher está grávida, ou a mulher não está grávida. Não tem meio ou meia grávida. Não tem. Logo, existe uma definição para aquela pessoa tem metade de paciência, a outra metade não é paciência. Existe isso. Ou ela tem paciência, ou ela não tem. Não tem, aquela pessoa tem meio paciência. Não tem isso. Tem como falar que aquela pessoa é meio bondosa? É meia boa? Ou ela é boa, ou não é. E um termo que o pessoal da Itália gosta muito. Lembrando que o inferno está cheio de gente de boa vontade. Só vamos recordar disso. Portanto, Mandela, ele era uma pessoa paciente. Ele tinha equilíbrio. Ele usava de verdade. Foi feita justiça com ele. Ele chegou na paz. Então ele não era uma pessoa paciente. Pode ser outra coisa, mas ele não era uma pessoa que tinha paciência. Porque veja, a paciência não é um caminho só de ida, também é um caminho de volta. Os 13 itens que a gente estuda serve para a ida como para a volta. Por exemplo, quem chegou na paz, ele não tem justiça. Não tem como. Quem chegou na paz, tem justiça. Quem chegou na paz, chegou na reflexão. Quem chegou na reflexão, não chegou na paz. Porque ele pode parar na reflexão. Mas quem chegou na paz, necessariamente chegou nos 13. Então ele tem os 13 itens que a gente conversa aqui. Mandela tem esses 13 itens? Não. Gandhi tem esses 13 itens? Não. Madre Teresa de Calcutá teve os 13 itens? Francisco Cândido Xavier
teve esses 13 itens, não é uma situação sine qua non para quem chegou na paz gerar liberdade aos demais? Quais desses daqui acabaram com a ilusão através da sua conduta? Vou repetir a pergunta. Qual desses 4 acabou com a ilusão? Muito pelo contrário, as pessoas esperam que apareçam outro Mandela, outra pessoa como a Madre Teresa, para fazer a mesma coisa, que tudo continua. Portanto, aquele que chegou na paz é uma condição sine qua non que gere paz para os outros. Portanto, o conceito de paz de Francisco Cândido Xavier, de Madre Teresa, de Mandela e de Gandhi são paz? Leva a paz? Boa noite. Você está bem? Deu certo? 4 já, hein? Quem sabe até domingo. Portanto, esses seres aqui quiseram fazer mal para as pessoas? Não. Nenhum deles quis fazer o mal. Mas qual foi o bem que eles geraram? Acabou a miséria? Acabou a prisão? Acabou a liberdade? Desculpa, a prisão também. O povo da Índia lá tem liberdade hoje? E aqui, ó. Quantas ilusões foram criadas em cima do espiritismo? Portanto, são pessoas, eu estou falando da índole dessas pessoas? Não, de maneira alguma. Eu estou falando assim, que o propósito era levar pessoas para a iluminação. Esse caminho aqui leva? Não. Portanto, qual é a forma, pensamento que esses levaram? Qual foi a imagem criada? Que eram seres de grande paciência. Como que pode ser seres de grande paciência se não chegou na iluminação e, portanto, não chegou à paz? E não promoveu no meio que eles estavam a paz e a liberdade. Geraram dependentes. Porque se eu morro e preciso que alguém me espere do outro lado, eu estou gerando o quê? Dependência minha e dependência do outro. Portanto, o outro que está do outro lado está preso e eu fico preso. E o mesmo se aplica a todos. Portanto, qual é a causa desta imagem? Qual é a causa da paciência? Qual é a causa que fez com que nós
falássemos que esta forma de pensamento gera a paciência. Entenderam a pergunta? Vocês entenderam a pergunta? Vou repetir, Silvana. Levando assim, pode ser um processo de evolução, um dito processo de evolução. Vou repetir para a Silvana. É assim, Silvana. A conduta destas pessoas, a conduta filosófica, tá bom? Fez uma imagem. Essa imagem a gente olha e fala assim: olha que pessoa bondosa, olha que pessoa paciente, olha a paciência dessa pessoa. Foi gerada uma imagem. Por quê? Essa imagem gerou-se uma carga de emoção. Portanto, todas as vezes que você passar por esta emoção, essa imagem que está na mente coletiva vai fazer você acreditar que você se tornou a imagem que foi criada. Entenderam? Entenderam o que eu quis dizer? Vou repetir. Olha que pessoa, paciência, fez tudo pelo outro. Olha, uma pessoa, para ter paciência, eu não, alguém que fala assim, eu quero ser igual a essa pessoa. Porque foi criada a imagem que para se chegar à paciência, esta imagem reflete a paciência. Entendeu? A Ana, você entendeu, Ana? Quer que eu repita de outro jeito? É a imagem que a gente passou por um sistema emocional. É isso que você está falando? É assim, ó. Por exemplo, eu vejo uma figura, tá bom? Que aquela figura está na mente coletiva como a representação da paciência. Jesus de Nazaré. Você só vai chegar a Deus por mim. Não é isso que ele fala? É ou não é? É isso. Então o que se criou na mente coletiva? Que se você fizer tudo o que eu faço, você chegará a Deus. Então é assim, se eu imitar aquela figura, seja ela qual for, eu serei o representante da qualidade daquela pessoa. Ficou claro agora? Não ficou claro, Ana? Ficou. Tá bom. Portanto, quem criou essa imagem aqui? Será que tinha a sabedoria dos 13 elementos que precisa passar para chegar no ponto da paciência? Será que quem criou a imagem da justiça tinha sabedoria que, se não caminhar pela razão, não chega na causa? E se não chegar na causa, pode estar fazendo
e injustiça. O que eu quero dizer? Que talvez, e aí é o ponto da análise, todas as imagens que você tenha dentro de você, ou todos os... Só um minuto. Esse incenso. É um incenso. O que eu quero dizer? Que todas essas imagens que você tem dentro de você podem ter gerado uma carga de emoção da qual você classificou como satisfação e prazer, ou dor. E nesse momento, você criou um reflexo. Portanto, o que gera prazer em você? Será que não lembrar do sonho é um recurso do meu subconsciente para fazer com que eu não saiba quem eu sou? Porque veja, se eu sonho para ter satisfação e prazer por causa dos desejos e emoções, por que eu vou parar de sonhar? Mas se eu lembrar a causa que me gerou desejos, que me gera emoções, que me gera satisfação e prazer, eu vou saber quem eu sou. E se eu souber quem eu sou, talvez a imagem que eu veja não gere mais satisfação e prazer. Vai gerar o que em mim? Dor. E aí, como proteção, a minha psique faz com que eu esqueça dos sonhos. Por quê? Porque é no sonho que eu realizo desejos. Sejam eles quais forem. Existe limite no sonho? Não. Existe lei no sonho? Existe freio no sonho? Mas existe reflexo. Você coloca uma outra pessoa vivenciando aquilo que você queria. E através do reflexo, você realiza-se satisfação e prazer. Portanto, será que eu quero mesmo lembrar dos meus sonhos? Será que as imagens que foram criadas de verdade, de justiça, de paciência, foram imagens que estavam lúcidas, sem carga emocional? Lembra como começou o Espiritismo? Vocês lembram disso? Duas meninas nos Estados Unidos que apanhavam do pai todos os dias. Porque elas não podiam sair de casa, não podiam brincar, não podiam fazer nada. Porque o pai era protestante. Essas meninas tinham e queriam brincar. Qual é a forma que elas encontraram de brincar? Jogar maçã. Só que a família era muito pobre.
e não tinha recursos para comprar uma casa boa. Qual casa que eles compraram? De uma pessoa que foi assassinada na casa, porque ninguém queria comprar aquela casa. Então, dentro da casa houve uma morte. O pai comprou a casa. O pai rígido, batia nas crianças. As crianças queriam brincar. As maçãs, na brincadeira de criança, caíam no chão. As crianças com medo de apanhar. A mãe, o que está acontecendo aqui? O que as meninas falaram? Está caindo. O que a mãe fez? É o espírito do homem que morreu. E aí começou o espiritismo. Para as meninas não apanharem. Para as meninas não apanharem por causa do medo, elas inventaram essa história, que foi comprovada em público, que elas mentiram, que elas inventaram essa história, e que esse negócio de espiritismo é uma mentira. Só que Por uma delas, né? por duas delas. Por duas delas. Só que hoje, qual é a imagem que foi criada? Através de emoções. E através de frustrações, através da abnegação do eu, abnegar-se, não querer se posicionar, falar, olha, tudo que está acontecendo aqui é uma mentira. Criou-se uma imagem de uma pessoa de elevada consciência. Outros, por medo de encarar a realidade tal qual se apresenta, utiliza-se de fugas psicológicas. Utilizam-se de uma imagem e fazem o quê? Vendem o espiritismo para tudo quanto é lugar. E depois de 50 anos, 100 anos desta mentira, como que você muda ela hoje? Como que você chega para um espírita hoje e pega e fala assim, filho, tudo que você está vivendo é um delírio e uma ilusão. Como que você faz isso? Você sabe o que ele vai falar para você? Você é louco. Você é louco. Você está com complexo de inferioridade. Você, com você eu não quero nem falar. E ele segue na ilusão da vida dele. Por quê? Porque não teve coragem. Não teve coragem de mudar uma imagem. Não teve coragem. Logo, por que você esquece dos sonhos? Porque você não tem coragem de saber quem você é. Por quê? Você prefere satisfazer-se e ter prazer em um mundo onde você cria as regras, as normas, as leis. No sonho, quem cria tudo isso é você. Portanto, sabe quando você vai parar de sonhar? Nunca. Sabe quando você vai lembrar de um sonho? Nunca. Por quê? Porque saber quem você é, primeiro te dá medo.
Porque você vai ter que trabalhar nas imagens que você gerou dentro de você. Você vai ter que mexer nisso aí. Você vai ter que olhar e pegar e falar, então, essa boneca aqui não é boneca. Isso aqui é isso aqui. E agora? Vai ter que mudar. Você vai ter que trabalhar com as tuas emoções. Que você gerou imagens. E que você se satisfaz e busca prazer no reflexo dessas imagens que você criou. Portanto, não existe, e com maior respeito a você, a menor possibilidade de você lembrar dos teus sonhos. Porque você já se programou para não lembrar. Porque é o local aonde você se satisfaz. Como que você vence isso? Através razão. Através da razão. Por quê? É o único caminho. É o único. Não existe outro. Pode analisar, pode percorrer, pode fazer o que você quiser. Não existe outro caminho que não seja pela razão. E a razão é você chegar onde? Na causa. Na causa. Por que Francisco Cândido Xavier divulgou o Espiritismo da forma que ele fez? E aí, pessoal, não é criticando, não é nada disso. Para com esse negócio. Para. É entender a causa. Qual foi a causa? Qual foi a causa que fez ele fazer isso? Na psicanálise, você vai aprender que quando uma criança mais velha vira um homem e desenvolve a esquizofrenia, ou psicopatia, ou fuga emocional, ou não tem inteligência emocional, é porque ela teve uma forte emoção na infância. Por exemplo, a menina. Todos nós sabemos que a menina tem uma ligação muito forte com o pai. E o menino tem uma ligação muito forte com a mãe. Se a menina descobrir que o pai está tendo relacionamento extraconjugal, o que vai acontecer? Nós vamos precisar estudar. Quando uma criança é abusada sexualmente por um dos pais, o que acontece com ela? O que gera dentro dela? Quando uma criança é espancada pela mãe, o menino, o que acontece? Quando
um menino descobre que o pai é homossexual, o que acontece? A gente precisa estudar. Não estou falando que existe erro aqui. Eu estou falando que a gente precisa entender a causa que faz com que a gente não queira saber quem nós somos. E que talvez as imagens que foram criadas por nós foram imagens de um reflexo de uma dor da qual eu senti muito em algum momento da minha vida. E que se eu não resolver a causa, eu não consigo resolver quem eu sou. Eu não consigo saber quem eu sou. Quem eu sou? Por que eu faço isso? Por que eu não faço? Por que eu sou assim? Por quê? Existe alguma... Por que eu sou assim? Eu não estou falando que existe erro. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que entender a causa. Entender a causa. E o que nós estamos conversando aqui é porque eu não me lembro do sonho. Então, se eu não me lembro do sonho, eu preciso entender a causa. E se eu seguir na psicanálise, talvez ela me aponte que satisfação e prazer eu não queira deixar de ter. Porque talvez seja um local aonde eu realize todas as minhas frustrações. E aí eu estou tendo um problema muito sério com o meu eu. Por quê? Porque se eu preciso ter frustrações para realizá-las em sonho, como que vai ser minha vida? A minha vida só vai ter frustrações. Porque quanto mais eu tiver frustrações, mais satisfação e prazer eu vou ter onde? No sonho. E aí eu não saio desse ciclo chamado Terra. Porque eu vivo caminhando de ilusões, acreditando em espírito, acreditando em um mundo bem melhor, acreditando que se eu tomar aguinha vai me fazer ficar relaxado, vai acreditar um monte de bobagem. Vai acreditar num monte de bobagem. Porque todas negam a justiça. Todas negam a justiça. Vocês entenderam? Marcos, Pois não, Alvino. é o seguinte, eu tenho uma frustração e eu consigo realizar ela no sonho. Aí, quando eu acordo, eu percebo que eu só consigo realizar minhas frustrações no sonho. E tu não vai me dar mais frustração? Mas é esse o objetivo. Esse é o objetivo. Quanto mais frustrações, mais sonho. Mais preso fica. Mais preso você fica. Por isso que tem gente que dá 8 horas, 9 horas. Por exemplo, se você... Estou dando exemplo, tá bom, Alvino? Se uma pessoa resolver todos os problemas dela na vida, se ela tiver coragem, se no início, aqui no Espiritismo fosse dito assim: filha ou filho, você
educou mal o teu filho. Você não sabia o que você estava fazendo. E, portanto, ele se suicidou. Não seria melhor? Você não estaria dando liberdade para todo mundo? E uma possibilidade da pessoa se reeducar para não cometer os mesmos erros? Por exemplo? O que não significa que, uma vez que você entenda a causa, por exemplo, eu fui um pai que espancava meus filhos todos os dias. Estou dando exemplo. Exemplo. Aí meu filho ficou frustrado. Ah, porque eu estou frustrado. Por que você está frustrado? Porque meu pai me batia quando era criança. Tá bom. Você entendeu agora o que aconteceu com você? Entendeu? A responsabilidade de bater em você, de quem é? É sua? Não. A responsabilidade é do teu pai. Então quem tem que arcar com a responsabilidade do ato, quem que é? O pai. Agora, filho, segue a tua vida com liberdade. Segue tua vida com paz. Vai trabalhar, vai pagar tuas contas, vai crescer, vai casar, vai ter filho. Ah, mas sabe o que? Eu fui estrupado pelo meu pai. Entendi. Não é uma situação agradável para ninguém. Eu entendi. Você entendeu que teu pai tinha um problema? Que ele tem um distúrbio mental? Você entendeu isso? Entendeu? Então, daqui para frente, para você, vida nova. A responsabilidade do ato, de quem é? É dele. E você fica livre. Você fica livre para seguir sua vida com liberdade. Sem peso nenhum. Por que ele não fez isso? Qual foi a causa? A gente precisa estudar. Nós precisamos entender a causa. Porque senão eu fico criando uma imagem que não existe. E o pior, eu associo essa imagem como sendo absoluta. E falo assim, eu quero ser essa imagem. E aí, você nunca vai sair daqui. Porque de repente, aquela imagem dúvidas. Alguém tem dúvida? Marcos. Pois não. Só que fala alto para eles ouvirem, por favor. Por exemplo, a gente assistiu um filme. Um filme assim... Vocês estão ouvindo ele falar? Não está ouvindo? O alto não está. Não, então, por favor. Ou fica aqui, fala alto para eles ouvirem. Vamos supor, a gente assiste um filme. Tem várias imagens novas no filme, né? Essas imagens a gente não tinha, de repente a gente vê e agora tem novas imagens. E sonha com isso. Isso tem a ver, essas imagens já estavam no éter, não tem nada a ver com o filme, não vai interferir em nada. Ou quando a gente tem contato com essas coisas, é isso que tipo de imagem? Por exemplo, um filme de ficção científica. Tem um monte de coisa que a gente não conhece aqui. Aí você vê aquelas coisas e você sonha. Ou um filme de guerra, de violência. Aí você sonha com essas imagens. Isso tem algum impacto em você ou não? Você tem, eu vejo assim, Leonardo, você tem dois momentos aí. O primeiro momento é assim, vamos supor, você sonhou com guerra. Né? Aonde você estava na guerra? A guerra associou uma imagem que você colocou de satisfação e prazer como sendo um desafio a ser vencido. Então você sonha a guerra e um soldado matando, conquistando, crescendo, correndo. Você está tendo satisfação e prazer numa associação de imagem que gerou uma emoção.
Logo, você está usando um reflexo. Essa é uma situação. Você usou nem sempre quando você assiste alguma coisa, você vai sonhar com aquilo. Então, você só vai sonhar se você tiver uma imagem associada que vai te gerar satisfação e prazer com aquela situação que você tinha. Filme de ficção científica. A mesma coisa. Todas as imagens estão no éter? Sim. Todas as imagens estão no éter. Por quê? Se não houvesse imagem nova, não haveria emoções. E é esse o nosso trabalho. Por isso que nós temos que trabalhar nas emoções, para poder entender a causa. Quando acontece esses casos, que nem nos Estados Unidos, daqueles caras que entram numa escola e matam todo mundo. E aí, às vezes falam que é por conta de videogame, por causa de filme. Então, a psicopatia, lembra que tem um gatilho? Que dependendo do gatilho, cada um vai manifestar de um jeito? Então é assim, aquela pessoa, em todos os casos que eu estudei, todos eles sofriam de bullying. Abuso, bullying, foram crianças massacradas, ou o pai era alcoólatra, a mãe era não sei o quê, o pai batia neles, sempre tiveram um histórico de grande emoção gerada na infância. Logo ele guardou aquilo dentro dele. Na hora que ele vê o videogame, aquilo se torna esquizofrenia, delírio e imagem. A imagem vira o delírio. O que ele vai fazer? Quando alguém ou abusar dele, ele vai descarregar. É como se aquela imagem fosse a permissão para ele, o gatilho, para ele se satisfazer. Assim, isso existe, eu posso fazer. Isso existe, eu vou fazer. Isso vai me dar prazer. E realmente dá prazer para ele. Então, isso é o que ele faz. Porque ele se sente com poder, né? É a manifestação do quem manda aqui agora sou eu. Então, trabalhar com a psique vai gerar muita dor. Por quê? Porque nós vamos estar trabalhando com emoções suas que geram satisfação e prazer de imagens que você adotou para se auto-proteger. Mexer nessas imagens significa dor. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Só um minuto, Ariane. Só um minuto. Me fala uma regressão, aonde a pessoa não tenha sido rei, rainha, príncipe, homem de poder, um político importante, um abduzido por extraterrestre, ou me fala uma regressão que a pessoa tenha falado assim: eu sofri isso do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu primo, ou na escola. Eu sofri isso. Ela vai fazer? Não vai. Porque isso dói. Então, para que serve Para que serve hipnotizar uma pessoa e fazer regressão nela? Sabe para quê? Para o outro ganhar dinheiro. Para o outro ganhar dinheiro. Não vai resolver absolutamente nada. Você sabe por quê? Porque o único que pode abrir a porta, sabe quem é? É você. Por isso da palavra perdida. O único que pode abrir a porta é você.
O único que tem a chave é você. O único que sabe aonde dói é você. Criar outras imagens. Regressão de idade através da hipnose. Gerar outras imagens na pessoa é um ato de covardia, porque você está gerando nela a ilusão de um problema que foi resolvido. Essa pessoa, ela vai buscar um reflexo. Vou dar um exemplo. Fumante. A pessoa fuma a vida inteira. Ela precisa parar de fumar. Eu vou fazer uma regressão de idade e vou gerar nela uma outra imagem. Por medo, aquela pessoa, ela deixa de fumar e começa a fazer o quê? Ela precisa satisfazer-se e ter prazer. Ela vai começar a beber. Ou ela vai manifestar uma outra psicose. Que vai fazer, no dia a dia, né? No dia a dia. Que vai fazer ela, no sonho, buscar satisfação e prazer. Então, infelizmente, e eu não quero brigar com ninguém que está nos assistindo, e nem com vocês. E nem com vocês que estão aí. Eu não quero brigar com ninguém. Mas não existe outra forma. Não existe. Você vai ter que abrir a porta. Você vai ter que entender quem é você. Tudo o que está acontecendo, dízimo, mundo bem melhor, aquela atividade de sexta-feira, telão, reuniãozinha, e curso, não sei o que, não serve para nada. Porque nada disso mostra a causa de quem é você. Ou você trabalha aqui dentro, ou então você vai viver na ilusão de um mundo bem melhor. E vai ficar nessa ilusão. Logo, a escolha é sua. O que eu tinha para falar nessa semana acabou aqui. A Ariane tinha uma pergunta. Vai lá, Ariane. Quer água, Ariane? Estou com sede hoje. A pergunta é, quando você sonha, e no sonho você aparenta estar consciente, e quando você toma consciência da situação, parece que evapora, acabou. É uma manipulação também? É querer saber quem é você. É o início da coragem. Sabe aquele sonho que você está aqui e está vendo o sonho acontecer ali? Né? E você está vendo o que está acontecendo, então você está começando a descobrir-se. Entendi. Mas e aí quando você passa isso? Você tá no sonho e de repente você vira e fala, peraí, tá errado. Aí, bum. Você está querendo tirar de você satisfação e prazer? Não estou te entendendo. Você quer deixar eu me satisfazer? Deixa eu aqui, né? Entendeu? Aí, então, mas aí eu tô me auto-sabotando? Exatamente. Mas, não é uma loucura isso, não é? É insano. O que a gente faz com a gente é insano. Por isso que tem que trabalhar pela razão. E é por isso que tem que chegar na causa. Existe, todo mundo sabe que eu estudei um montão de coisas, né? E dentro da área de engenharia, eu também me certifiquei em um montão de outras coisas. Existe o que a gente chama de padrões de qualidade. Padrões de qualidade. Então, por exemplo,
Eu sou gerente de projeto. Eu estou cuidando de um projeto. E vamos supor que são termos que a gente usa. O projeto escorrega. E ao invés de entregar no dia 1, ele entrega no dia 20. Vamos supor. Existe uma metodologia chamada 6 Sigma, que é Black Belt, que é entender por que escorregou. Por que escorregou? E dentro dessa metodologia da qualidade, existe uma das etapas que são os 5 porquês. Que é uma experiência que eu fiz com o pessoal da Itália hoje. É chato, esse negócio é um negócio chato, entendeu? Então vamos pegar aqui, ó, esse primeiro item aqui, o espiritismo. Por que não falaram a verdade? Vai, Ariane, só nós dois agora. É esse exercício que nós vamos fazer. Achei que era para todo mundo. Não, só nós dois. Por que não falaram a verdade? Não tinha vergonha? Por que eles tinham vergonha? Não é as crianças. As crianças não falaram a verdade porque elas iam apanhar do pai. Eles tinham medo do pai. Não é essa a razão. A razão é assim: não vou falar para minha mãe, porque minha mãe vai falar para o pai vai chegar em mim e eu não quero apanhar mais. Então assim, deixa minha mãe falar. Estava se defendendo, né? Hã? Estava se defendendo. O que mais que elas fizeram com elas? Elas se elevaram, né? Que todo mundo deu atenção para elas, né? Isso. Ela virou o núcleo dessa atenção. Isso. E mais que isso, elas saíram daquela situação de apanhar por uma situação almejadas, né? Que as pessoas tinham respeito por elas. Por que e o pai não ia bater mais, porque ninguém ia. E mais, com isso, elas foram levadas na Europa para conhecer a Europa toda. Viajaram, ficaram, né? Floresceu a soberba. Então vamos lá. Por que elas não falaram a verdade? Porque elas tinham medo. Mas o medo trouxe coisas na cabeça delas boas, então não tinha nem o porquê, a sabotagem veio. Isso, exatamente. E você acha que as emoções... Você acabou de dar a resposta por que você não quer sonhar. Você não quer ter... Por quê? Porque não, então, mas é isso, esse é o ponto. Aí o que acontece? A gente trabalha, aí a pessoa consegue entrar no sonho de outra forma, falando. Aí acontece de novo, eu falo, mas moço do céu. Você sabe o que é o pior? O pior é assim, né? No livro dos Espíritas, escrito por... Allan Kardec, que o nome dele não era Allan Kardec, ele era um maçom. Não sei se vocês sabem disso. E ele não era aceito na maçonaria, porque ele queria subir e o pessoal fica quieto aí, fica quieto aí. Então ele teve... Então vocês precisam conhecer as histórias. Precisa conhecer as histórias, precisa ler. Só que ninguém gosta de fazer isso, né? Então, Allan Kardec é o nome fictício que ele inventou, mas na realidade ele era maçom, né? E aí, as teses dele dentro da maçonaria nunca foram aceitas, ele sempre era, cala a boca, fica quieto, você não sabe nada. E aí, quando vieram com essa história de espírito, adivinha o que ele fez? Segurou com as duas mãos. Pegou com as duas mãos e falou, agora eu quero ver quem vai falar o contrário. Por quê? E é interessante. No livro dele, em nenhuma linha, ele afirma que existe incorporação do espírito. Estou falando que eu já li, tá? Em nenhuma linha. Outra coisa, todos os livros de Francisco Cândido, todos, são plágios um do outro. Mas a história dele não é muito diferente das duas meninas que fundaram o Espiritismo. Não? Marcos, posso fazer uma pergunta? Pode falar. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por exemplo, se você está dormindo e acorda de madrugada com uma situação na sua mente,
E aí você acorda e fala assim, nossa, mas eu sonhei isso? Como que isso apareceu agora, entendeu? Então vem a dúvida se é sonho e como que aquilo foi aparecer na mente. Isso é sonho? Você tem carro, Ana? Se eu tenho carro? É. Tenho. Onde ele está agora? Na garagem. Tem certeza? Não sei. Quer que eu vou lá ver? Pelo menos tá lá em silêncio. Deixou lá, né, Ana? Deixa ele quieto lá que ele tá. O que você está fazendo agora é a manifestação de uma imagem que você já criou. Não entendi. Você pode repetir, por favor? O que você está falando agora do teu carro é a manifestação de uma imagem que você tem. Portanto, você... Onde está tua filha agora? As duas ou uma só? Não, qualquer uma. Ah, minha filha deve estar em tal lugar fazendo isso. Porque... Eu não sei. Eu não sei onde elas estão agora, entendeu? Nem posso falar nesse momento. Eu entendi. Mas quando você tem uma ação repetitiva, por exemplo, o teu carro não está na garagem? Sim. Porque você já ouviu lá quantas vezes? Muitas. Então, a imagem que você criou é que nesse horário o teu carro vai estar parado na garagem. Porque você já criou essa imagem. Sim. Logo, tudo que você está sonhando, absolutamente tudo que você sonha, é fruto do teu querer para satisfazer-se e ter prazer. Por exemplo, sim, e quando, posso só... Lógico, pode falar. Quando você vê a imagem, que nem eu perguntei, e você já falou que é um reflexo, e você começa a fazer uma análise disso. Então, você criou isso. Sim. Você criou a situação. Se você está tendo, Ana, a coragem, por exemplo, se você está olhando a situação, seja ela qual for, certo, e você começa a falar, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a razão de fazer isso? Se você começar a fazer esta análise no sonho e conseguir chegar a algumas conclusões, isto mostra que você deu o primeiro passo para entender quem é você. Entendi. Obrigada. O que você ia falar, Isabel? Que o Francisco Cândido Xavier, a história dele também não é muito diferente das meninas que ficaram no espiritismo. Vocês estão ouvindo? Por ter tido uma infância sofrida, a madrasta acho que não aceitava, batia nele e ele começou a criar essa ilusão de que ele via mãe, de que ele via espírito. E isso foi uma autoproteção para ele, para que ele não fosse mais abusado durante a infância. E com isso, ele se tornou querido, bem-quisto, as pessoas passaram a dar atenção para ele. Vocês ouviram? Não ouviram? É assim, ó. Existe um estudo muito sério, feito em cima dos fenômenos de Francisco Xavier. Existe um estudo muito sério. Inclusive, um desses estudos diz que ele sofria de esquizofrenia. Não sou eu que estou falando. Só abrir a internet e ver. Esse estudo diz o seguinte: vocês sabem que ele perdeu a mãe quando era criança. E que ele era o filho mais jovem. E que ele foi entregue para uma tia. Que era irmã da mãe, para cuidar dele. E que a tia batia nele.
Tanto é que ele fala que ele ficava até sem cabelo, de tanto que ele apanhava. Uma criança que perdeu a mãe e que está passando por um processo de emoção, qual que é a fuga da realidade que ele vai criar? O filho está ligado a quem? A mãe. Então ele vai sonhar com o quê? Qual é a ilusão que ele vai começar a criar? Que a mãe está cuidando dele. Que a mãe está do lado dele. Que a mãe está do lado dele. Que a mãe não sei o quê. Que a mãe está protegendo. Então, por tudo que a madrasta fizesse para ele, tem valor? Por quê? Porque a minha mãe está cuidando de mim. Foi a forma que aquela psique encontrou para trabalhar com a realidade a qual ele vivia. Boa noite, Aldo. Vai descansar. Não, peraí, eu queria... Ah, não, eu pensei que você fosse falar que você ia dormir, desculpa. Eu estou fazendo. Pode falar. É o seguinte, durante a vida, a gente tem coisas boas, coisas ruins. As coisas não boas se transformam em frustrações e depois você vai sonhar. A pergunta é essa: você vai sonhar também coisas, por exemplo, eu estou vivendo também em 1500, 1700, estou vivendo as frustrações também de outras vidas? Sim. Eu ia perguntar isso, ó. Sim. É? Sim. Bom, é isso. Então, E a razão também... Opa, desculpa. Não, fala. Bom, a resposta foi dada. Tudo bem. Sim. Você vai buscar o tempo que mais se adapta para enquadrar aquela necessidade para satisfazer a tua emoção. Por isso da divisão dos 7 tempos. Porque cada tempo é a manifestação de uma realidade. Verdade. Bom, eu posso sonhar tranquilo, posso ir dormir e sonhar tranquilo. Vai lá. Bene, ci É vediamo por isso domani que na hora alle que você 9. se torna consciente, o que acontece? Você junta. Fechou. Muito claro. Sabe? Obrigado. À vontade, né? Sabe, pessoal? É assim, ó. É mais fácil acreditar em disco voador. Não estou falando que ele não existe, não é isso. Não é isso. É mais fácil acreditar em espírito. É mais fácil falar que você é médium. É mais fácil falar que você trabalha com uma mesa radiônica, plutônica, arcturiana. É mais fácil falar que você tem contato com o extraterrestre. É mais fácil. É mais fácil falar que você é médium, que você vai no centro espírita e recebe um espírito que fala de... É mais fácil isso, do que você parar e entender quem é você. É mais fácil você acreditar que é da escola de onde nós viemos. É mais fácil você acreditar num mundo bem melhor, que você foi escolhido, que uma força maior te escolheu, que você é o cara, que de tudo que existe, você é o melhor. É mais fácil você acreditar nisso. É mais gostoso acreditar nisso do que você trabalhar na causa do teu eu. É mais fácil e é uma covardia daqueles que falam, e eu já escutei isso de muitos. Sabe o que é? Eu sei que essa escola é muito ruim, que não leva a nada, mas eu tenho meus amigos lá.
Tô indo pro inferno, mas... Você entendeu? E teve uma pessoa de Santos que teve a coragem de falar que ela não sai porque ela comprou um módulo e não quer perder dinheiro. Nunca perder. Módulo. Só que ela não entendeu ainda que ela já perdeu tudo que era mais importante para ela, que era a vida, ela perdeu. Ela se vendeu. E todos esses seres. E teve um outro, lá de Barra Bonita, uma mulher de Barra Bonita, que pegou e falou que eu estou querendo fechar a Provida. Eu falei assim, é verdade, você está certo. Quero mesmo. Mas por que você está fazendo isso? Eu peguei e falei assim, você entendeu as aulas que nós temos conversado? Ela falou, eu entendi. Então, mas eu tenho um contrato aqui de 5 anos de aluguel. Isso é um problema. Isso é um problema. Isso é um problema. Por quê? Todos esses responsáveis de sede que pagam o aluguel, se os alunos saírem, quem vai arcar com a responsabilidade do aluguel de 5, 10, 15 anos? São os avalistas. Quem são os avalistas hoje? Tipo ele, né? Essas pessoas em curso avançado. Ele, ela me ligou desesperada porque estava tendo um movimento de pessoas que queriam deixar de pagar. E se isso acontecer, a responsabilidade é minha, porque ela vai ter que arcar com a responsabilidade. Então, isso é um problema. Isso realmente é um problema. Isso nós vamos ter que pensar como que nós vamos trabalhar. Por quê? Como Americana, como na Itália, como Piracicaba, como... né? Se começar a saírem alunos, eles vão deixar de pagar a mensalidade. E se deixar de pagar a mensalidade, a responsabilidade do contrato é do fiador. Isso nós vamos ter que pensar como nós vamos fazer, viu, pessoal? Viu? Isso nós vamos ter que pensar. E de todos que fazem parte da associação, né? Exatamente. E de todos que fazem parte da associação. Porque a responsabilidade das despesas é deles. Logo, existe uma forma, pensamento de nos classificar como louco. De chamar você de louco. De desclassificar você. De desmoralizar você. Por quê? Porque eu preciso proteger o meu negócio. Mas eu quero deixar, inclusive para nós aqui, bastante claro. Eu não vou parar. Era isso que eu ia perguntar, mas aí o problema não é nosso, é deles, né? Então, eu não vou parar. Eu vou continuar falando. Eu vou continuar mostrando. Eu só não falei do Brederodes ainda, porque o Brederodes, que era do meu pai, está com uma pessoa que não quer me entregar. Porque assim que eu pegar o Brederodes, eu vou expor toda a bobagem que aquele cara falou. Aqui, em público. Porque ninguém sabe o que está escrito lá. Porque eles esconderam essa verdade. Eu vou falar. Assim que eu pegar esse papel, eu vou mostrar para todo mundo. Tá bom? Alguma dúvida? Não, né? O recado está dado. Eu não vou parar. Obrigado, gente. Fique em paz.
Pessoal da internet, obrigado por vocês estarem aqui. Segunda-feira, às 8 horas, estaremos aqui, tá bom? Obrigado. Tchau.